todos. Bom, inicialmente gostaria de agradecer aqui primeiro por ter recebido um convite aqui da Concarf, por presidir essa mesa incrível, só com profissionais top, né? E parabenizar não só a Concarf, mas também a BDF por esse evento incrível. Ontem já foi um grande dia e tenho certeza que hoje também será. Bom, um dos meus papéis aqui como presidente é apresentar os palestrantes, mas eu acho que todos aqui dispensam a apresentação, exceto eu. Então, bom, me chamo Luciana Mifano, para alguns me conhecem como Luciana Vilardi, algumas pessoas conhecem há um bom tempo. Me formei aqui pela PUC, então é um prazer estar aqui de volta. E, bom, há 20 anos trabalho na área tributária, na parte do contencioso, judicial, e quando eu lembro, estagiando, ainda o administrativo não era um meio tão usado, tanto pelos advogados como pelos contribuintes. Eu lembro até que não tinha uma área segregada no escritório, que depois teve, né? Então a gente fazia um pouco de tudo, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com processo administrativo desde aquela época e agora recentemente fui chamada para o CARF, então estou agora numa outra ponta aqui da relação jurídica e logo já de início fui chamada pela doutora Ana Cláudia para participar desse evento. Então só agradecimentos. E bom, feita essa introdução, hoje a nossa mesa é sobre direito tributário internacional. São vários temas super interessantes, aqui a gente ficou discutindo o que a gente iria abordar, né, os palestrantes, e tenho certeza que vocês não vão ficar decepcionados com as escolhas aqui. E a gente vai começar com a doutora Ana Cláudia Utume, que, como eu falei, dispensa apresentações, né? Eu a conheci, eu não sabia nem se ela lembrava de mim. Quando nós nos conhecemos, eu era estagiária, ela já era uma grande advogada, né? Enfim, e então a doutora Ana Cláudia, aqui vou fazer a apresentação, ela é diretora da BDF, ela é chair da WIN Committee, STIP Brasil, Financial Planning Standards Board, Board of Directors, membro da NYU, International Tax Program Practice Council, diretora e conselho do IASP, professora do IBDT e da Universidade de Zurique, sócia de Tomi Advogados. Com você. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço e parabenizo aí a Concarf. Tá ligado? Tá. A Concarf e a BDF por esse evento, por essa iniciativa tão bacana, né, a Concarf itinerante, levando aí os conselheiros e pessoas que têm aí um relacionamento com o CARF mais próximo, em mais localidades. Então, parabenizo bastante aí pela iniciativa. E o meu tema hoje vai ser sobre tributação dos lucros do exterior, o famoso TBU, né, tributação em bases universais. E aí, falar de tributação em bases universais, a gente só rapidamente a questão histórica, né, que começou em 96. Naquele momento, quando começou em 96, muita gente não lembra, mas a lei 9249 trazia a tributação automática dos lucros. Só que foi uma gritaria tão grande no mercado que, naquele momento, foi editada uma instrução normativa e, na instrução normativa, falaram, não, então tá bom, não tributa automaticamente, tributa só na disponibilização. Isso só veio a virar lei anos mais tarde, com a Lei 9.430. Então, eu fiquei, por um tempo, com uma tributação automática pela lei, uma instrução normativa dando diferimento, e só pela 9.430 chegou o diferimento oficial. Só que aí verificou-se que, ao longo dos anos, né, ninguém disponibilizava. Então, essa tributação em bases universais era quase que inócua, porque mantia-se os lucros fora do Brasil, justamente para postergar a tributação e também
pelo fato de serem investimentos, a maior parte deles, operacionais. O fato de você ter lucro não quer dizer que você tenha caixa disponível, né? E aí, então, passou-se aí a tributar automaticamente pela MP 2158/35, e que foi objeto aí de discussão no Supremo Tribunal Federal, que declarou que a 2158/35 ela era inconstitucional por tentar abranger lucros anteriores, que eram os lucros de 2001 e anos anteriores. Então, aplicar regra nova para lucro velho seria retroatividade, então seria inconstitucional. Considerou inconstitucional cobrar uma tributação automática se eu não tenho controle da empresa, se é coligada e fora de paraíso fiscal. E considerou constitucional cobrar se eu for controladora e a empresa estiver em paraíso fiscal. O Supremo não respondeu se era constitucional ou não cobrar automaticamente, né, quando eu estou fora de paraíso fiscal e tenho controle da entidade. Então, nisso, o Supremo silenciou. E aí, nessa época, quando surgiu essa questão da tributação do TBU, já em 96, o nosso saudoso professor Alberto Xavier, olhando os acordos o acordo específico com Portugal, falou, não, peraí, nos acordos contra a dupla tributação, tem um artigo 7º que fala que eu só tributo o lucro da empresa quando ele é disponibilizado, que é o artigo 10 de dividendos. Então, o artigo 7º fala, lucro não pode ser tributado não pode ser tributado. E aí o artigo 10 fala, dividendos podem ser tributados, o que significaria que os acordos postergariam a tributação à incidência do TBU. Tá? Isso estou falando em 96, aí já logo de cara o professor Alberto Xavier, né, trazendo esse entendimento. Na época, o Tratado Brasil-Portugal cobria a Ilha da Madeira. Então, investimentos brasileiros na Ilha da Madeira estariam sujeitos a essa discussão. Essa discussão foi evoluindo e no CARF, né, no extinto Conselho de Contribuintes, sucedido pelo CARF, o que ficou estabelecido num primeiro momento foi que, olha, realmente, no caso famoso, Ambev 1, né, realmente, o Tratado Brasil-Espanha posterga essa tributação pelo artigo 7º, só que o artigo 23, que fala de métodos contra a dupla tributação, isenta de tributação os dividendos vindos da Espanha. Então, naquele momento, decidiu-se que a primeira decisão relevante, não foi a primeira das decisões, mas a primeira grande decisão que deu uma repercussão enorme, né, falando que no Brasil e Espanha, a Ambev, o Grupo Ambev, não tinha que pagar, né, a empresa Eagle não tinha que pagar imposto por conta de acordo contra a dupla tributação. Isso foi evoluindo em diversas discussões, né? Daí a gente teve o caso Ambev 2, que ainda na era Conselho de Contribuintes estabeleceu-se que, de fato, o Tratado Brasil-Espanha se aplica, só que como a empresa espanhola chamada Jalua tinha investimentos na Argentina, no Uruguai, em outros países, então só se aplicaria para aquilo que fosse rendimento oriundo da Espanha, né? E aí, essa discussão toda foi evoluindo ao longo dos anos e chegou ao Superior Tribunal de Justiça, caso Vale. E no caso Vale, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o artigo 7º dos acordos, tá, afastaria a tributação automática dos lucros. Detalhe, essa interpretação do artigo 7º não é uma interpretação que a gente encontra nos comentários da OCDE. Os comentários ao acordo modelo da OCDE não trazem esse papel do artigo 7º, mas os nossos tribunais entenderam assim, né? Só que essa decisão ela não foi uma decisão em recurso repetitivo. E aí, o CARF continuou julgando e continua julgando até hoje casos
anteriores à Lei 12.973, casos ainda, né, da medida provisória 2158/35, e vários casos, inclusive casos julgados, né, neste ano, em que o que o CARF vem decidindo, né, é justamente que o acordo, o artigo 7º, não teria esse poder aí de afastar a tributação. Então, o CARF não vem seguindo o entendimento do STJ. E teve um momento que o CARF até seguiu, só que era aquela questão do voto de qualidade pró-contribuinte. Então, a gente teve caso favorável, mas no voto pró-contribuinte. E aí, a legislação da 2158/35 falava em tributar controlada e coligada, e aí entendeu-se que era controlada e coligada direta. O que significa isso? Se eu tinha uma holding fora do Brasil, vamos dizer, se eu tinha 3 empresas paralelas, 2 com prejuízo e uma com lucro, eu pagava imposto sobre a empresa lucrativa e não deduzia os prejuízos, não consolidava. Então, o que todo mundo fazia? Colocava uma holding no exterior em cima dessas 3 empresas. E aí eu consolidava o resultado, né? Então, se a empresa lucrativa dava o lucro de $1 milhão, uma dava um prejuízo de 300, a outra dava um prejuízo de 100, a holding ia ter um lucro de 600, eu pagava imposto sobre 600, mas não sobre 1 milhão. E aí que estava... E aí a sofisticação era justamente colocar a holding num país contratado. Espanha, Áustria, Dinamarca, né, com jurisdições mais... Luxemburgo, né, mais comumente encontradas aí para holding. E aí veio a 12.973 e mudou isso. Falou, não, peraí, o lucro do exterior, tá? Eu quero que tribute entidade por entidade. Se a entidade estiver no 10º nível lá embaixo, se eu tiver uma árvore de Natal em cima dela, eu não quero saber, eu vou querer o lucro de cada entidade. Claro, excluindo o impacto da entidade de baixo na de cima para não tributar 2 vezes. Mas fato é que a 12.973 acabou com a estrutura, né, de holding, a estrutura que os americanos costumam chamar de blocker, né, ou seja, alguma coisa antes de chegar na jurisdição. Então, a 12.973 acabou com a possibilidade de eu ter holding no exterior. E manteve a tributação automática. Então, falou tributação automática para todo mundo, menos para quem for coligada fora de paraíso fiscal, respeitando aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, e aí a possibilidade de consolidação existe e tem que ficar sendo renovada pela legislação, né? Porque é por tempo determinado. Teoricamente, acho que, se eu não me engano, até o final desse ano, né, vai ter que ser renovada esse ano de novo. Mas existe a possibilidade de consolidação se eu tiver atividades operacionais. Se eu tiver paraíso fiscal, se eu tiver atividade chamada passiva, né, como aluguel, aplicação financeira, eu não posso consolidar. Continua sendo entidade por entidade. E aí, nessa nova situação, a discussão, imagina que eu tenha no 10º ou no 3º nível, que seja, né, uma empresa no Peru. Brasil e Peru têm acordos contra a dupla tributação. O governo peruano não está vendo o Brasil, está vendo uma empresa na Espanha, por exemplo, né? E eu posso aplicar, primeira coisa, eu posso aplicar o Tratado Brasil-Peru nessa relação, né? O que o acordo fala é que ele se aplica a contribuintes nos 2 países. Então, eu tenho contribuintes nos 2 países. E como o Brasil puxa diretamente o lucro para a tributação, eu entendo que teriam argumentos para você dizer que, ainda que eu tenha Espanha e depois, sei lá, Luxemburgo, para depois chegar ao Brasil, né, eu tenho um impacto tributário direto, então teria. E a questão da decisão do STJ na 12.973? Eu poderia chegar para o fisco e falar, fisco, olha, essa empresa de 3º nível está no Peru, e o Peru
não têm acordo, eles têm acordo contra a dupla tributação com o Brasil, então o lucro peruano só vai ser tributado aqui no Brasil quando eu distribuir dividendos. Ainda que eu distribua para uma outra entidade, eu teria nesse momento para tributar. O que o CARF vem entendendo nesses casos, né? Já tem alguns poucos casos de 12973 no CARF, né? E o CARF vem entendendo até agora, né, que a 12973 ela tributa o reflexo contábil do lucro do exterior aqui no balanço brasileiro, que ela não tributaria propriamente o lucro brasileiro, de tal maneira que a decisão, por exemplo, num dos casos julgados agora em abril, o 1301-006-861, um caso envolvendo a empresa Braskem, ela fala justamente que do Tratado Brasil-Holanda e falam não se comunicam as materialidades da 12973 e as dispostas na Convenção Brasil-Holanda contra a dupla tributação, para evitar a bitributação da renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção da sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de cada ano calendário. É uma filigrana jurídica, contábil e tudo mais, que de fato a 12973, ela fala que ela tributa o reflexo do lucro do exterior aqui no balanço brasileiro. Mas eu estou falando da mesma materialidade. Não é algo que caiu do céu, né, e entrou no balanço da empresa brasileira. É justamente em função do lucro auferido, no caso aqui na Holanda. Mas, por hora, o entendimento do CARF em relação a 12973 é que essa técnica legislativa de dizer eu não vou tributar o lucro do exterior, eu vou tributar o reflexo do lucro do exterior no teu balanço. Por hora, o CARF vem dando guarida nessas decisões, nas poucas decisões que a gente tem sobre 12973. O que significa que 12973 vai subir para o judiciário, vai ir para o judiciário e vai subir ao STJ. Então, provavelmente o STJ, em algum momento, vai ser instado a se manifestar. Não quer dizer que vai se manifestar como a Vale, porque a gente vai tendo ao longo dos anos, né, mudança de composição. Aí a gente está acabando de ver a ministra Maria Tereza, que vai aí, né, nunca julgou matéria tributária, mas agora vai também participar dos julgamentos de matéria tributária, né? Então, isso é bastante interessante. E só para finalizar, no último minutinho que eu tenho aqui, acho que 2 pontos importantes. O sistema de TBU brasileiro desestimula a criação de novas multinacionais. A gente não tem sequer 50 grupos multinacionais genuinamente brasileiros. As novas multinacionais brasileiras, Nubank, PagSeguro, assim, nas fintechs você tem um monte, nas startups, iFood, eles viram multinacionais em Cayman, nos Estados Unidos, né? Tá bom, por questões financeiras de venture capital, mas também por questões tributárias. Eles começam a operar em outros países e teriam que pagar imposto todo aqui no Brasil, independente da disponibilidade de caixa. Né? A gente tem, por exemplo, hoje, Hotmart, a maior plataforma de educação da América Latina. Só que ela está baseada na Holanda, não no Brasil. Né? Então, ou seja, o Brasil tem a subsidiária brasileira. Então, acho que é um ponto a se considerar. E o segundo ponto a se considerar é que, muito provavelmente, ou no segundo semestre ou ano que vem, a gente vai ter novidades quanto às regras de TBU pela inserção do Brasil no Pilar 2. Então, o Brasil está olhando as regras de TBU, muito provavelmente, para adaptar para a regra chamada Income Inclusion Rule, é que se eu pago menos de 15% no país da empresa, o país do investidor pode complementar a tributação até o limite de 15%, que é o mínimo global. Né? Então, o Brasil já declarou que vai entrar aí nas regras de Pilar 2, então é
existe uma possibilidade, uma probabilidade grande de, no segundo semestre ou ano que vem, a gente ter alguma proposta legislativa mudando o TBU. Com isso, completo aqui meus 15 minutos e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Opa. Na verdade, a impressão que eu tenho da alteração da 12973 é que justamente o legislador, já prevendo que talvez começasse a ser aplicada a decisão do STJ, mudou a redação justamente para deixar essa dúvida, para falar que não é a mesma coisa, não é a mesma materialidade, né, e tentar fugir por aí. Foi isso mesmo. Olhando, tanto é que você vê, a 12973, tanto ela olhou a questão da decisão do STJ, que ela não tentou tributar automaticamente coligadas fora de paraíso fiscal. Né? Então, ou seja, eles realmente consideraram isso, foi realmente proposital. A questão é que o CARF, né, seguiu essa redação, que é uma redação que não reflete o que de fato acontece. Né? Então, uma pena. Uma pena. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Bom, agora a gente vai seguir aqui com o Luiz Flávio. Tudo bom, Luiz Flávio? O Luiz Flávio vai falar aqui sobre residência fiscal, né, para fins dos tratados. O Luiz Flávio também, ele, é coordenador e professor de mestrado profissional em tributação internacional no IBDT, doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, estágios de pós-doutorado em Tributação Internacional pela Universidade da Flórida e pelo IBFD, na Holanda. Né? Ex-conselheiro titular do CARF e sócio do KLA. Com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Que alegria tão grande estar aqui hoje, uma mesa com amigos. É tão bom aprender com amigos, né? Tem um sabor diferente. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer esse convite tão generoso do Aconfcarf. E faço na pessoa da Luciana e também, naturalmente, da Ana Cláudia, presidente da Aconcarf, que tem se dedicado com tanta intensidade a esse projeto, o Aconcarf itinerante, levando o debate do direito tributário como ele acontece no CARF, em diversas regiões do país. Eu acho que todo encontro, quem participa, quem fala, quem ouve, quem discute, sempre vai evoluir, vai aprender. Isso sempre é fundamental para quem está julgando, né? Para conseguir oxigenar as discussões e aplicar o direito tributário da melhor forma possível. Preciso agradecer também a BDF, obviamente a professora Betina, mas em especial a querida Dani Brigagão, que tudo que faz com tanto carinho, e esse evento é mais uma prova disso, primoroso. Essa fala da professora Ana Cláudia me traz lembranças muito especiais, é um caso que eu tenho muito carinho. Após 2015, quando o CARF retomou suas atividades, após a Operação Zelotes, casos relevantes passaram a ser julgados de maneira bastante decisiva, e o professor Alberto Xavier era o advogado do caso Petrobras, que tratava da aplicação de acordos em uma estrutura que eu tinha também, uma subsidiária da Petrobras na Holanda, e aí se discutia a Procuradoria dizendo aplique o artigo 10, são dividendos fictos ainda, uma discussão antiga que a Procuradoria adotava no passado, o contribuinte dizendo se aplique o artigo 7º, como a professora Ana Cláudia aqui nos trouxe, que foi como o STJ acabou conduzindo, o professor Alberto Xavier, de cadeira de rodas, entregando sua última sustentação oral antes dele falecer, defendia o artigo 7º, naturalmente. E aí, quando eu vejo, de repente, o CARF decide, tanto contribuinte como procuradoria, ambos estão errados, pois não aplica nem o artigo 7º, nem o artigo 10, afinal de contas, tratado não é aplicável, pois eu estou tributando a empresa brasileira e não o lucro no exterior. E, após isso, a Procuradoria acabou evoluindo nas suas defesas, né? Mas é curioso esse caso específico que ainda trazia as petições e a decisão que disse que ambos estavam errados. Um jogo de palavras bastante curioso, né, na decisão de tributar o resultado brasileiro e que acabou sendo acolhido pela 12973, aparentemente para dar mais força a esse argumento. Né? Mas eu me empolgo na discussão, eu avisei no nosso grupo que os temas eram bons, eu me empolgaria. Vou falar de um tema
mas corriqueiro na vida da gente. Residência fiscal internacional. É um tema que é corriqueiro. Você tem um amigo, você tem um parente, você tem um cliente, você tem uma questão de residência fiscal. Então, é um tema que eu acredito que seja interessante e não menos complexo. E nós veremos que está em análise no CARF, uma questão controvertida, bastante interessante. O que é residência fiscal? Então, eu vou contribuir para um país se eu estiver um vínculo com este país. Eu posso ter vínculos de diferentes naturezas. Um muito importante para falar hoje é a residência. Se eu resido naquele país, poxa, eu estou usufruindo da infraestrutura daquele país, eu estou conectado naturalmente a este país. Se este país adotar o princípio da universalidade, isso é importante. Todos os rendimentos que esse residente possuir, seja de fonte, por exemplo, brasileira, já que o Brasil adota a universalidade, quanto no exterior, essa pessoa terá que oferecer a este país, no caso do Brasil, todos esses rendimentos, pois ele possui esse vínculo com o país. Uma outra forma de eu me conectar a esse país soberano com esse poder de tributar é com o critério da fonte. Se eu ofiro rendimentos conectados a esse país, pois a fonte está naquele país, também é um critério que os países todos adotam para falar, eu vou dar uma mordidinha aqui. Tá? A grande questão que fica é como eu adquiro residência naquele país. Cada país tem suas próprias regras. Alguns países, inclusive, adotam critérios mais rígidos. A gente vai falar do Brasil, de uma maneira bem prática, nos próximos slides e rapidinho. Eu sei que o tempo está correndo. Alguns países adotam critério, por exemplo, do domicílio. Você precisa estar conectado de uma maneira mais forte àquele país, por assim dizer. E eu prometi trazer exemplos aqui hoje. Um exemplo pessoal. Quando eu era conselheiro do CARF, eu descobri, depois de algum tempo trabalhando naquela função tão bacana, que eu deveria estar uma semana por mês em Brasília e as demais semanas, as outras 3 semanas, o home office, que hoje a gente conhece tão bem. Por que não estar fazendo um pós-doutorado na Holanda durante essas 3 semanas mensais? Então, eu me mudei para a Holanda, mantive residência fiscal no Brasil, e todo mês eu vinha para Amsterdã, São Paulo, Brasília, Brasília, São Paulo, Amsterdã. Fiz isso durante um bom tempo. E aí, tinha residência no Brasil e fiz uma consulta formal ao fisco holandês. A Holanda, assim como diversos países membros da OCDE, tem um relacionamento muito interessante entre fisco e contribuinte. É um relacionamento cooperativo mesmo. Eu vivi isso na pele. Fiz uma consulta ao fisco holandês. Falei, olha, eu mudei para cá, recebo um salário, uma bolsa de pós-doutorado, tenho meu cartão de residente, eu sou residente aqui na Holanda, eu trouxe meu cachorro, eu pago aluguel, mas todo mês eu volto ao Brasil, sou conselheiro em um tribunal lá, e um detalhe importante, eu passo, percebam, 3 semanas por mês, durante o ano todo, mais do que 183 dias neste país, Holanda. No Brasil, automaticamente, como nós veremos, após 183 dias, no período de 12 meses, não no ano fiscal, mas em 12 meses, o que é até mais simples, você se torna residente. O fisco holandês, Marcelo, me responde, não, acho que você não veio para ficar, não. Este país trabalha com fatos e circunstâncias, e por hora, ainda que você renove o seu pós-doc, eu renovei, fica tranquilo, você ainda não é residente. Acho que você vai voltar. Eu estou aqui agora. E aí eu recebi, lá se faz declaração de imposto de renda à mão, e eu recebi um dia na minha casa um envelope grosso, com um livro para eu declarar, mandei um e-mail para o fiscal, porque ele deixou um e-mail para conversar com ele. E ele falou, desculpe, foi engano, pode desconsiderar. Então, aquele país adota determinados critérios para que uma pessoa crie esse vínculo, entendam? Se eu fosse residente ou domiciliado na Holanda, eu deveria submeter à tributação na Holanda os meus rendimentos no CARF, o que já eram poucos. E a Holanda, graciosamente, me apresentou esse entendimento tão interessante. Outros países, como os Estados Unidos e Filipinas, por exemplo, adotam o critério nacionalidade. Então, eu tenho amigos que passam o final da gravidez nos Estados Unidos para que o filho nasça nos Estados Unidos e aí se presenteia com um passaporte dos Estados Unidos e também com uma carteirinha de residente fiscal nos Estados Unidos, de tal forma que
a não ser que ele se enquadre em algumas hipóteses de isenção, se ele for uma pessoa com bastante rendimentos, ainda que ele nunca volte para os Estados Unidos, é bem possível que os Estados Unidos queiram tributá-lo, porque ele está vinculado, já que lá não é o critério da residência, e sim da nacionalidade. Sempre que nós pensamos na França, nós pensamos em tanta coisa, e nesse momento não dá para não pensar na Olimpíada, né? A Olimpíada acontecendo na França, mas eu sempre penso na Torre Eiffel, eu penso no Gerard Depardieu, eu penso nos vinhos franceses, e eu penso, por que não, no Gerard Depardieu tomando vinho francês. E, alguns anos atrás, um governante se elegeu e ele cumpriu sua promessa de campanha. Um partido que se dedicava a uma visão mais social disse: aqui grandes rendimentos serão tributados em 75%. E vejam como esse discurso ele é tentador. Eu vou tributar um ator que recebe 20 milhões de euros para fazer um filme e irei pegar 75% disso e redistribuir a quem mais precisa. É um discurso muito tentador. É um país não tão distante de lá, as cores da bandeira eram semelhantes, inclusive. O governante, curiosamente, naquela época, ainda é o mesmo de hoje. A bebida é bastante diferente, e essa é uma foto verdadeira, não feita por inteligência artificial, em que o Gerard Depardieu se mudou para a Rússia, ou pelo menos adquiriu residência fiscal na Rússia, e uma política fiscal diametralmente oposta. Aqui, grandes rendimentos são tributados menos do que os menores, porque eu quero atraí-los. Aqui você paga 13%. E, a partir daí, você passa a ter uma corrida, nós temos até um ranking de competitividade internacional. Se você é um piloto de Fórmula 1, cogite Mônaco. Se você é um jogador de futebol e for jogar bola na Espanha, você tem o regime que se chamou de Lei Beckham, especialmente para grandes rendimentos, como jogadores de futebol. Se você quer trabalhar na Holanda, uma sugestão: tente o benefício de redução de 30% do imposto de renda antes de você mudar para lá. Porque se você já estiver lá e for contratado, você não tem o benefício, pois eles querem adquirir grandes mentes, atrair. Então tem que vir, você vai ganhar 30%, vai ter facilidade para ter carteira de motorista, uma série de questões. Como o Brasil vai tributar os seus rendimentos, muito pouco, como que eu adquiro residência, são questões, de última instância, de política fiscal. Rapidamente, a grande questão é como eu adquiro residência fiscal no Brasil. Bom, um estrangeiro, ele nasce não residente, concorda? Então, enquanto eu estou falando aqui há 10 minutos, já nasceram 200 milhões de chineses, provavelmente, e todos esses chineses que nasceram na China não são residentes fiscais brasileiros, salvo alguma situação específica. Ele precisa vir para cá e se tornar. Então, imaginem que eu tenho critérios objetivos. Se um estrangeiro passa 183 dias, consecutivos ou não, em um intervalo de 12 meses, disse 12 meses e não um ano fiscal, então chegou aqui dia 1º de setembro, começa a contar 12 meses aqui, verifico até 1º de setembro do ano seguinte, ficou 183 dias consecutivos ou não? Se ficou, se tornou residente fiscal. Carteira de trabalho assinada, algumas questões objetivas, sabe? Residente fiscal brasileiro. Já tem um caso no CARF que é muito interessante, que, além desse intuito de se mudar, né, para gastar menos tributo, muitas vezes as pessoas se mudam, por exemplo, por razões muito mais meritórias, como o amor. E esse meu cliente se apaixonou por uma brasileira e pediu um visto permanente no Brasil, deu entrada nesse visto, mas antes de vir para cá definitivamente, foi nomeado cônsul no Brasil. E, portanto, chegou aqui com passaporte diplomático e, de acordo com a Convenção de Viena, não a Convenção de Viena de Direitos Tratados, mas a Convenção de Viena do Direito Diplomático, ele seria considerado não residente aqui. E aí, a Receita Federal compreendeu que não, seus gastos com cartão de crédito, no momento que era cônsul, são signos presuntivos de riqueza, então você será tributado por omissão. Um caso de residência, ele não adquiriu porque ele aqui veio naquela questão da extraterritorialidade, né, então representando o seu país.
E o brasileiro? O brasileiro nasce residente fiscal. Hoje em dia, você tem o CPF na sua carteira, na sua certidão de nascimento. A questão é como você deixa essa sua residência fiscal. É simples, basta você querer. É um critério subjetivo. Você está indo embora do Brasil hoje, no aeroporto, abre seu celular, seu tablet, faz o comunicado de saída definitiva, você se torna não residente amanhã. Você vai apurar até hoje quanto você obteve de rendimentos na condição de residente, e a partir de então você estará na condição de não residente. Se você esqueceu de apresentar essa declaração de saída definitiva ou fez por planejamento tributário, porque quer ainda surfar nesse regime de residente fiscal durante um período ainda, se você sumir daqui por 12 meses, após 12 meses você entra naquilo que a gente chama de renúncia tácita, você perde a condição de residência fiscal brasileiro. E aí você passa a ser tratado, em tese, a partir daí, como não residente fiscal. Muda o regime. Não temos exit tax no Brasil. Alguns países, até depois do caso Gerard Depardieu e outros casos conhecidos, tiveram essa ideia. Quem ir embora, paga um pedágio. Paga um pedaço do seu patrimônio. Pense 2 vezes antes de ir embora dessa forma. O Brasil não tem um exit tax. Bom, nós temos regimes diferentes. O fato de você se tornar não residente não quer dizer que você não vai pagar tributo aqui, se você ainda tem fontes brasileiras, porque você estará um brasileiro fora do Brasil, está conectado aqui pelo critério da fonte. E aí eu tenho, via de regra, alíquotas que incidem sobre o valor bruto e eu não tenho dedutibilidades. Essa é uma desvantagem do regime de não residente. Salvo, por exemplo, o aluguel, que você tem algumas dedutibilidades ainda. Em algumas hipóteses, na maior parte das hipóteses, é a tributação de 15% a 25% sobre o rendimento bruto. E cheguei no meu último slide, um caso muito interessante, um caso muito corriqueiro. Existe uma lenda urbana por aí, e, curiosamente, um espanhol, isso é verdade, me procurou semana passada, e ele caiu na lenda urbana, que eu vou contar para vocês agora, que é o caso que foi analisado no CARF, no acórdão 23.01.007.136, e eu, meu amigo Alexandre Evaristo, querido professor Alexandre Evaristo, conselheiro do CARF, publicamos uma coluna no Conjur a respeito deste caso. Existe uma lenda urbana por aí que se o estrangeiro sai daqui, ou mesmo o brasileiro sai daqui do Brasil, vai morar fora e deixa imóveis aqui no Brasil, vai receber aluguel, tem que continuar entregando a declaração do imposto de renda. É uma lenda urbana. Possuir patrimônio no Brasil não é um critério de conexão. Ninguém falou disso até agora, concorda? Nessa apresentação, ao menos. E essa pessoa se mudou, neste caso concreto, se mudou para Portugal, levou sua família para Portugal, os filhos estudam em universidades europeias, e ele continuou entregando sua declaração do imposto de renda aqui no Brasil, declarando os rendimentos do aluguel que ele tinha no Brasil. A Receita Federal, ao fiscalizá-lo, disse: me entregue também os rendimentos de Portugal, porque, afinal de contas, você manteve sua residência fiscal aqui no Brasil. E aí, ao apresentar sua defesa, se alegou que ele perdeu a residência fiscal, né, depois de 12 meses de ausência, e o fato de eu apresentar uma declaração de imposto de renda é um erro de direito, eu achei que eu era obrigado, mas ou eu tenho o direito de escolher ser residente fiscal, ainda que eu não cumpra com os requisitos da lei. Será que o regime de residente fiscal, se for mais vantajoso, eu posso fazer um planejamento tributário e simplesmente entregar a declaração de imposto de renda e a Receita Federal deverá aceitar a manutenção da minha residência fiscal? O CARF, ao analisar o caso, entendeu que a entrega da declaração de imposto de renda manteria, sim, a residência fiscal aqui no Brasil. A turma ordinária, ao menos, e acredito, não acompanho o caso detalhe para ver o seu encaminhamento, deverá ainda ser submetido à Câmara Superior. O curioso ainda é que nós temos um acordo de bitributação aqui. E o acordo de bitributação Brasil-Portugal, assim como todos os demais acordos, possui no seu artigo 4º aquilo que nós chamamos de tiebreaker rule, uma regra de desempate. Quando uma pessoa é residente em 2 países, possuem acordo, Brasil e Portugal, ele deverá ser considerado residente no país em que ele possui os seus laços mais íntimos. E o laço mais íntimo dessa pessoa não são os seus apartamentos, mas sim a família que mora com ele em Portugal. E é com isso que eu agradeço muito, peço desculpa se eu ultrapassei um pouquinho. Muito obrigado. Luiz Flávio, obrigada pelas suas palavras. Agora, você foi para a Holanda em 2020?
Quando você passou por essa situação? 2017. 17. Não, eu estava pensando na época da pandemia que eu tive a mesma experiência que você, mas eu estava na Suíça e a Receita Federal não foi tão boazinha, não. Na verdade, eu recebi uma carta me dando os parabéns por virar contribuinte da comuna que eu estava. Enfim, e lá, na verdade, eu não sei se teve uma alteração, porque logo quando eu voltei, acho que teve alguma alteração. Mas lá, depois de 90 dias, você virava residente fiscal. Nossa. Um É. critério objetivo ainda mais rígido que o Brasil. Exatamente. Né? Enfim. Mas valeu a pena ser residente fiscal da Suíça? No final, depois, a gente acabou indo embora, enfim. Não deve ter sido Deu chato, tudo certo, não recebemos chato. nenhum pagamento, mas enfim. Paulo Coelho gosta muito, né? Sofremos Paulo um Coelho... pouco. Meu marido sofreu um pouco com essa carta. Paulo Coelho é um bom exemplo também desse assunto. Paulo Coelho é um residente na Suíça, me parece que é uma das 10 maiores contribuintes da Suíça, e pode, inclusive, ter sido por um planejamento tributário, não sabemos, né? Exato. Tá bom. Bom, agora a gente vai passar para a nossa terceira palestra, que vai falar... É a Carol. Não, na verdade, a gente trocou. Tudo bem? Tá. É a Ana Carolina Mondló, enfim, que eu conheço há um bom tempo também, né? E a Carol, ela é diretora da BDF, co-chair da Win Brasil, sócia da CSMV Advogados, mestre em LLM, né, no Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, Holanda, professora de Direito Tributário do INSPER. Professora de Direito Tributário. Com a palavra. Lu, muitíssimo obrigada. É indescritível a minha alegria de estar nessa mesa do lado de tantos amigos. Você, Marcelo, Luiz Flávio, Bruna, Ana Cláudia, nesse evento maravilhoso organizado pela Concarf e pela BDF. Pela Concarf, parabenizo Ana Cláudia, parabéns Ana Cláudia, realmente incrível o evento, parabéns pela BDF. Eu parabenizo a nossa querida Daniele Brigagão, o Felipe Renault também. Eles foram os três absolutamente incríveis em organizar esse congresso. É um congresso do Direito Tributário Administrativo. Parabéns, absolutamente fantástico. Eu vou falar, eu não sei se a minha apresentação em PowerPoint já está ali. Se você quiser ficar em pé, para você Mas aqui acho que eu vou conseguir. Daqui eu consigo ficar meio de ladinho e olhando o que está passando. Eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é um tema extremamente frequente para os nossos clientes, empresas brasileiras que importam serviços do exterior. Isso é bastante frequente porque o Brasil ele é um país que ainda precisa dessa importação de serviços especializados. Vou colocar o meu tempo aqui, só um minutinho, senão eu vou acabar me estendendo. Comecei o meu reloginho. O Brasil é um país que importa tecnologia, importa conhecimento, tem que importar serviços, então essa é uma situação absolutamente frequente. E, como todos nós sabemos, importar serviços a partir do Brasil é uma coisa extremamente cara. Se nós formos somar todos os tributos que incidem na importação de serviços, esses tributos eles podem chegar a 40%, 45%, com gross-up, e a tributação é realmente bastante alta. E vou falar também dos tratados, que já foram tão mencionados aqui. Os tratados eles podem ser bilaterais, multilaterais, são acordos feitos pelos países com o propósito de se tentar mitigar ou eliminar a dupla tributação mediante a alocação do exercício do poder de tributar. Então, o que acontece? Nesses acordos, esses países eles concordam, eles topam tributar e não tributar determinadas situações para que se evite ou mitigue a dupla tributação. Eu não vou falar da jurisprudência do CARF. Eu não sou o Martin Luther King, mas I have a dream, que algumas das coisas que eu vou falar aqui hoje, elas sejam eventualmente consideradas nesse tema, nos julgamentos desses temas,
que são tão polêmicos há tantos anos. Na verdade, esse tema é um tema que é polêmico há décadas, né? Alguns temas são interessantes no Brasil porque eles nunca morrem. Eles se renovam e a gente fica discutindo por 20, 30, 40 anos o mesmo assunto sob diferentes vertentes. Opa, perdão, Ana. É verdade, tem que ser para lá. Ok. Então, indo ao tratado, esse artigo que temos aí é, na minha opinião, um dos corações do tratado, que é aquele artigo, a Ana estava falando dele, né? É o artigo segundo o qual os lucros de uma determinada empresa só deveriam ser tributados pelo país no qual essa empresa, do qual essa empresa ela é residente, a não ser que essa empresa tenha um estabelecimento permanente no outro estado contratante. Esse é um artigo bastante relevante para a nossa discussão aqui, porque a gente está considerando uma situação na qual tem uma empresa num determinado país, na Argentina, por exemplo, prestando serviços para uma empresa brasileira. Temos aqui também um outro artigo que é bastante relevante dentro do tratado para a análise desse tema, que é o artigo 12, que trata de royalties, e daí vocês vão pensar, Ana, você está louca falando de royalties, quando, na verdade, a gente estava falando de importação de serviços? Pois é, eu estou semi-louca. Por quê? Porque os nossos tratados, o nosso tratado, no artigo 12, ele é muito peculiar, porque ele distou um pouquinho, bastante, do modelo da OCDE, permitindo que o Estado-fonte tribute o rendimento. E uma outra peculiaridade muito interessante dos nossos tratados é que, majoritariamente, nos nossos tratados, os serviços técnicos e assistências técnicas são equiparados a royalties. Então, eu não estou louca. E aqui está o dispositivo de equiparação, que a gente encontra na maior parte dos tratados firmados pelo Brasil. Normalmente, essa equiparação dos serviços técnicos e assistência técnica... Oh, obrigada, Mal. Oh, o Maurício ali me ajudando. Obrigada, Mal. Eu estava aqui antes falando, então... Olha, se eu não estivesse ajudando os amigos, tantos amigos aqui na plateia, um amigo acabou de me ajudar. Então, esse aqui é o artigo que trata dos royalties, né? Que aos royalties nos tratados firmados pelo Brasil, aos royalties, os serviços técnicos e assistência técnica, eles são equiparados para os fins do tratado. Esses tratados, então, a Dani Brigagão chegando. Olá, beijo, bem-vinda, Dani, obrigada pelo convite. Então, nos tratados firmados pelo Brasil, o artigo 12 de royalties permite que a fonte tribute os royalties, né, destoando um pouquinho do modelo da OCDE, e nos tratados firmados pelo Brasil, os serviços técnicos e assistência administrativa, eles são, via de regra, equiparados a royalties, permitindo novamente que o país-fonte, normalmente o Brasil, tribute esses rendimentos. A grande discussão aqui é saber o que é esse serviço técnico, o que é essa assistência administrativa. Indo adiante, eu só coloco aqui para vocês um outro artigo que também é bastante relevante. É um artigo que ele não existe mais no modelo da OCDE, mas é um artigo que persiste ainda nos nossos tratados, que é o que trata de profissões independentes. Aqui eu estou usando como exemplo o Tratado Brasil-Argentina, no qual se diz que a fonte do país pagador desses serviços, né, desses serviços desenvolvidos por profissões independentes, essa fonte, esse imposto de renda na fonte, ele pode ser exercido quando um serviço de profissão independente é prestado por um residente de um estado contratante e esses serviços são pagos por uma sociedade residente no outro estado contratante. Lá na frente. E esse aqui é um outro artigo dos nossos tratados que destoa bastante no modelo da OCDE, porque é um outro artigo bastante importante que trata de outros rendimentos. É um artigo bastante residual que, no modelo da OCDE, limitaria, atribuiria o poder de tributar exclusivamente ao país de residência, e, no nosso caso, nos nossos tratados, esse artigo ele permite que os dois estados contratantes, inclusive o Estado-fonte, que o Estado-fonte tribute, muitas vezes Brasil.
Vamos guardar, então, em mente, peço que vocês guardem todos esses tratados, todos esses artigos do tratado, para que nós consigamos analisar esse caso tão interessante. Artigo 7º, artigo 12 de royalties, artigo 7º de lucros, artigo 12 de royalties, o artigo 14 de profissões dependentes e o artigo 21, aqui é 22, de outros rendimentos. E aqui foi a origem de toda a discórdia, eu acho. Isso aqui é um ato declaratório interpretativo da Receita Federal que, muito resumidamente, ele já foi revogado, ele não é mais aplicado, mas, muito resumidamente, ele dizia, basicamente, que todos esses contratos de prestação de serviços técnicos, eles poderiam ser tributados pelo país-fonte, ignorando, então, o artigo 7º, que diz que os lucros de uma determinada empresa situada num determinado país só deveriam ser tributados por aquele país, a não ser que essa empresa tenha um estabelecimento permanente em outro país. Esse ato declaratório, ele basicamente ignorou esse artigo, dizendo que, na verdade, esses rendimentos de prestação de serviços técnicos deveriam ser tributados de acordo com o artigo dos outros rendimentos, e significando que o Brasil poderia impor seu imposto de renda na fonte sobre esses pagamentos. Esse é o ato declaratório que hoje está em vigor, que basicamente substituiu aquele anterior, que foi revogado, e ele é menos ruim. Ele é menos ruim pelo seguinte: ele admite que, quando os serviços são prestados por uma empresa estrangeira para uma empresa brasileira, que, se esses serviços eles forem serviços não técnicos, que o Brasil não pode impor o seu imposto de renda na fonte em função do artigo 7º do lucro das empresas. O Brasil não pode, mas ele insiste em dizer que, se esses serviços forem serviços técnicos, esses serviços poderão ser tributados exatamente em função daquele artigo 12 dos royalties, aos quais os serviços técnicos são majoritariamente equiparados nos tratados firmados pelo Brasil, independentemente do fato desses serviços técnicos envolverem ou não transferência de tecnologia. Então, a questão a saber é o que é o tal do serviço técnico. Aqui a gente tem um precedente muito recente do STJ, da tão admirada ministra Regina Helena, mas, infelizmente, nesse precedente, a ministra Regina Helena ela entendeu que esses serviços técnicos, independentemente do fato de envolverem ou não transferência de tecnologia, que eles são, sim, equiparados a royalties, e, segundo o artigo 12 dos tratados firmados pelo Brasil, nos quais, obviamente, essa equiparação ela é feita, que, nesses casos, então, o Brasil pode, sim, impor a sua fonte sobre esses serviços técnicos, independentemente do fato de se ter ou não transferência de tecnologia. E agora eu chego na discussão que eu queria trazer para vocês, no I Have a Dream, e porque eu queria provocar essa discussão e adoraria se o CARF considerasse esse tema com mais carinho. Essa equiparação dos serviços técnicos a royalties, eu acho que, não só eu, mas eu acho que diversos colegas acham que essa equiparação ela deveria ser feita considerando o contexto do que são royalties. Eu concordo com o fato de que o tratado ele pode criar os seus próprios conceitos. Então, tem aquela brincadeira, né, de que, se um tratado disser que isso aqui é uma linguiça, uma salsicha, assim será. Então, se um tratado diz que isso aqui é uma salsicha e assim deve ser tributado, o tratado criou um conceito que deve ser respeitado, e isso aqui será tributado de acordo com esse conceito de salsicha. Mas a provocação que eu queria fazer aqui é sobre o serviço técnico. Ele, para ser equiparado a royalties, ele tem que ter um mínimo de conexão com o tema royalties.
E assim, esse serviço técnico equiparado por meio do protocolo deveria ser interpretado, considerando esse contexto do tratado, o contexto da negociação dos países que levaram a cabo e que firmaram esse tratado, e não é possível dizer que qualquer coisa é serviço técnico para que o Brasil possa impor o seu imposto de renda na fonte, aplicando o artigo 12. Esse julgado da ministra Regina Helena, ele fala expressamente que tanto faz se tem ou não transferência de tecnologia, mas ele não esgota o que é serviço técnico. Ele não esgota completamente. Então, não tem que ter uma transferência de tecnologia. Daí vamos discutir o que é serviço técnico e o que é transferência de tecnologia. Então, assim, a primeira vez que eu li esse precedente, eu confesso que eu fiquei meio triste, meio chateada. Não sei se outras pessoas que aqui estão também ficaram, mas eu acho que, na verdade, o tema não está ainda totalmente fechado. Por quê? Porque o não ter transferência de tecnologia não faz com que quaisquer serviços e todos os serviços eles envolvem um mínimo de aplicação de técnica. Eu vou falar uma coisa aqui, fazer uma brincadeira aqui com vocês, mas até um varredor de rua, para que desenvolva o seu serviço de uma maneira adequada, ele vai ali usar algum tipo de técnica, algum tipo de conhecimento. Então, assim, qual que é o limite do serviço técnico? Eu acho que a interpretação dessa expressão não deveria ser feita de uma maneira absolutamente aberta pelo julgador. Eu acho que a gente tem que ter, sim, essa razoabilidade de interpretar o serviço técnico de uma maneira minimamente conectada com o conceito de royalties. Eu acho que isso ainda é possível a despeito desse precedente do STJ. E eu acho que a gente tem uma esperança, um argumento adicional para levantar essa nossa bandeira de que essa nossa linha de argumentação de que os serviços técnicos, quando equiparados a royalties naqueles tratados mais antigos do Brasil, que esses serviços técnicos não deveriam ser admitidos como quaisquer serviços técnicos. Por quê? Porque, mais recentemente, o Brasil, ao não só firmar novos tratados, mas também ao atualizar alguns, considerando principalmente o mundo pós-BEPS, o Brasil começou a adotar esse artigo aqui, que é um artigo do modelo da ONU, que trata especificamente da tributação de serviços técnicos, que tem o propósito de permitir a tributação de fonte, pelo país fonte, desses serviços técnicos, e que aqui, nesse artigo especificamente, define serviços técnicos de uma maneira bastante ampla. Esse serviço técnico do artigo 13, eu entendo que ele, sim, é o serviço técnico que o Brasil tem tentado tributar sob o 12, como se royalties fosse, de uma maneira indevida. Eu acho que, na verdade, esse artigo, que passou a ser agora adotado pelos tratados firmados pelo Brasil, ele confirma que aquela equiparação lá atrás, daqueles serviços do protocolo lá atrás, era uma equiparação limitada ao contexto de royalties. Então, eu não estou passando ainda, né? Fica a esperança, já fechando, porque acabou meu tempo, vou até pular essa solução de consulta e já ir para a seguinte. Fica a esperança do I Have a Dream, de que esse conceito seja visto com muito carinho pelo CARF, e a própria Receita Federal, nessa solução de consulta, que é quentinha, fresquinha, ela é de maio de 2024, a própria Receita Federal, ela interpretou esse serviço, esse suposto serviço de um contrato de resseguro, como um serviço que estaria coberto pelo artigo 7º, não podendo ser tributado pelo Brasil, não cabendo, no caso, a equiparação a royalties sob o artigo 12, mas aqui, no caso, interpretou-se que esse pagamento desse contrato, desse prêmio de resseguro, que esse pagamento, na verdade, seria um serviço não técnico, né? Que é curioso também, porque eu fiquei quebrando a cabeça pensando como é que um pagamento
de resseguro é um serviço não técnico, sendo que você, para conseguir chegar ao valor desse pagamento de resseguro, tem bastante técnica e muito conhecimento por trás disso. Só para fechar, então, já agradecendo, já passei o meu tempo, só para fechar dizendo que, calma lá, nem tudo está perdido, eu acho que ainda há tempo para não só o nosso judiciário, mas como o próprio CARF, olharem esse tema com muito carinho e pingarem os is, cortarem os t's e separarem o joio do trigo, para realmente interpretarem como serviço técnico coisas que realmente, serviços técnicos no contexto do artigo 12 de equiparação aos royalties, coisas que realmente são serviços técnicos ligados ao conceito de royalties. Obrigada. Desculpa, Lu, por ter passado. Aqui, e foi engraçado que eu estava falando da minha experiência na Suíça, e à época não tinha o tratado. Logo depois que eu voltei, saiu o tratado. Enfim, é um tema, realmente, várias coisas para a gente discutir. Eu até tinha pensado numa coisa, pensando aqui se a gente tem, de repente, uma situação que a gente consegue aplicar os tratados, como você enxerga na caso, de repente, da gente ter uma denúncia de um dos países em relação ao princípio da anterioridade, né? Você acha que você consegue começar a aplicar imediatamente, né, a tributação, ou você tem o resguardo, de repente, do princípio? Eu não sei, assim, você que tem experiência no assunto. O que é bacana é que o tratado ele tem uma estrutura muito peculiar, né? E ele, além de ter as suas próprias definições, nós temos lá as regras distributivas no meio do tratado. No finalzinho dele, ele normalmente tem as regras de início de vida e de morte. Então, ele deveria... Já peguei tratados que falam do início da vida, do nascimento dele, de uma maneira assim, cujo texto não nos ajuda tanto, e também falam da morte dele, que em certas circunstâncias é difícil interpretar com perfeição. Mas, a rigor, a gente deveria ter ali no próprio tratado a regulação de como a morte desse tratado vai acontecer. Então, Mas excelente pergunta, Lu. Obrigada. Obrigada a você. Bom, vamos passar agora para a próxima palestra. Temos aqui agora a Bruna Camargo Ferrari. E a Bruna, ela é doutoranda na USP, mestre em Direito Tributário pela FGV Direito, São Paulo, professora da pós-graduação Lato Sensu da FGV, Direito São Paulo, e de curso de extensão da ABDF, IBDT e APET. Com a palavra. Pronto, obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer tanto a BDF quanto a Concarf pelo convite. Acho que é um evento conjunto. Agradecer aí, primariamente, acho que não foi dito, mas agradecer primeiramente a BDF, que eu tenho o prazer de ser diretora, e juntamente aqui com outras duas diretoras da associação, agradecer a Dani, a professora Betina e todos os diretores da BDF que sempre fazem um trabalho excelente. Agradecer ao Concarf, no nome da Ana, pelo convite também, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sou formada pela PUC originalmente, né? Sou graduada pela PUC, mestre na GV e agora, para terminar, doutoranda na USP. Mas faziam 15 anos que eu não voltava para a faculdade, então está sendo muito bacana rever aqui a PUC. E, bom, eu pedi expressamente para o... e primeiro, e também agradecer aqui todos os meus colegas de mesa que, de fato, como já foi mencionado, né, são amigos, inclusive professores que eu tive a oportunidade de ter e que hoje posso me sentar aqui com eles, então é uma honra sempre. E eu pedi expressamente para a minha fala ser depois da Ana, porque... Melhorou? Está melhor? Pronto. Eu pedi para a minha fala expressamente ser depois da Ana, porque a Ana ia comentar sobre o enquadramento ou não de remessas, né, para fins de pagamento de serviços nos tratados, e eu vou falar especificamente de uma disputa que a gente tem há bastante tempo, que se refere aí ao enquadramento, ao conceito dos contratos de compartilhamento de custo versus serviços intragrupo,
e outras questões que foram ponderadas aí diversas vezes, tanto em soluções de consulta da Receita, como também em julgados do CARF, do STJ, enfim, a gente tem bastante precedentes. E para dizer que, assim como a Ana mencionou, e me deixa feliz de dizer por um lado e triste pelo outro, que é aquela disputa que também parece que não tem fim e a gente vai continuar discutindo ainda por um bom tempo, a meu ver, mesmo tendo mudado agora para as novas, adotando as diretrizes da OCDE, a gente acaba tendo inseguranças que permanecem. E também até acho que eu vi a Luciana aqui, também expert no tema, né? A Luciana Galhardo estava aqui, fazer também, que estou falando do tema dela, na verdade. Bom, e o primeiro ponto que eu queria, acho que, trazer, né, qual que foi sempre esse debate, né? O que a gente tinha anteriormente, o que vinha sendo elaborado na nossa jurisprudência, era a diferenciação entre os contratos de compartilhamento de custos, como um reembolso de custos, efetivamente, dos serviços intragrupo. E nesses contratos de compartilhamento de custo, acho que basicamente ficaram estabelecidos alguns critérios, né, que depois aí de vários casos aí sobre o tema, eles acabaram assumindo alguns critérios específicos que foram construídos. Então, formalização de contrato escrito, né, seria um contrato atípico, critérios objetivos e razoáveis, teria a questão ali da, sempre se referirem a atividades meio, não atividades fim, então não seria vinculados ao objeto principal da companhia. Cada entidade, né, deveria aí contribuir ter aí os benefícios, né, individuais esperados da realização desse compartilhamento de custos e teria aí a ausência da margem de lucros. E aí também a gente tinha uma discussão que eu vou trazer um pouco mais ao fim da parte de subcontratação de serviços, né? A subcontratação de serviços estava excluída aqui na parte de contrato de compartilhamento de custo, efetivamente aí sujeita a retenção e tributação efetivamente, a gente vai falar um pouquinho disso também. E aí, por fim, quando a gente olha principalmente as soluções de consulta, né, efetivamente ali da Receita e depois, inclusive, os julgados, a gente também teve a introdução daquele conceito de benefícios mútuos, né? Até se a gente pegar a solução de consulta 276, o conceito ali de benefícios mútuos é que as partes teriam riscos proporcionais às contribuições. E que, portanto, né, eu teria interesse, né, benefício de todas as partes e não uma delas prestaria serviços. Mas a verdade é que grande parte da caracterização dos contratos de compartilhamento de custos decorriam de uma empresa, né, que tinha ali realizavam ali aqueles serviços de back-office, vamos dizer assim, e esses serviços de back-office, eles eram, de fato, aí, centralizados numa empresa e compartilhados com as demais empresas do grupo. E, à época, a gente não caracterizava, então, se estivesse dentro desses parâmetros, o que a gente tinha aí de jurisprudência, né, mais consolidada é que, de fato, se eu tenho só o reembolso de custo, se eu tenho esse autosserviço, se eu efetivamente, né, sigo todos esses critérios, eu não deveria ter, né, a tributação na fonte, porque eu estaria só reembolsando custos, eu não deveria ter a tributação pela CID, porque efetivamente, né, a contribuição de intervenção do domínio econômico seria sobre a remuneração da prestação de serviço, então não teria aqui a prestação de serviço, não teria uma remuneração, e eu também não teria PiscoFins, porque como eu estou reembolsando custos, eu também não estaria aqui tratando de uma receita ou um faturamento potencial, eu não teria aqui a finalidade de obtenção de lucros, então eu também não teria incidência do PiscoFins. E quanto ao ISS, por não ser caracterizado como prestação de serviço, então, naquela época também eu não teria aí a tributação do ISS. Apesar de que a maior parte do que a gente vai ver aqui, né, principalmente as soluções de consulta e depois aqui os julgados, a gente vai ter muito mais vinculado aos tributos federais. De toda forma, por que tudo isso é importante, né? Se a gente pega também, por exemplo, o caso do Itaú Unibanco, né, que foi jogado pelo CARF, a gente vai ver ali que há essa determinação de que eu não teria, né, uma prestação de serviço porque eu teria somente atividades de apoio. Quais seriam essas atividades de apoio? Auditoria, consultoria, contabilidade, marketing, recursos operacionais, etc. E eu teria esse autosserviço. E o autosserviço, portanto, não seria, né, confundido com a prestação de serviço com finalidade de geração de lucro, portanto, eu não teria tributação. Só que o que acontece, porque eu quis trazer esse tema, não vou trazer aqui todas as reflexões que já
ocorreram ao longo dos anos, que efetivamente fizeram com que a gente tivesse essa jurisprudência, o que havia desvio, precisamente nas soluções de consulta, era quando era enquadrado ou não, né? Então, basicamente, muitas vezes era considerado que não era enquadrado ou considerado como contrato de compartilhamento de custo, efetivamente, por não seguir algum desses requisitos. Não sendo contrato de compartilhamento de custo, então haveria incidência de todos os tributos. Porém, o que acontece agora com a 12973, a Ana falou, já estou com a 14596 de preço de transferência? A gente foi para aquilo que a gente tem determinado nas diretrizes da OCDE. E, de acordo com as diretrizes da OCDE, o contrato de compartilhamento de custo, que é o CCA, ele teria uma natureza diversa do que aquilo que a gente chama de contrato de serviços compartilhados ou reembolso de custos. O contrato de compartilhamento de custos, CCA, né, contrato de compartilhamento de custos, ou contrato enfim, desenvolvimento de serviços em conjunto, todas as partes são beneficiárias e elas contribuem e assumem os riscos proporcionais às suas contribuições. Então, efetivamente, a gente tem aqui, né, aquele controle dos riscos ali inerentes a esse desenvolvimento em conjunto, e eu tenho esse benefício deste serviço em conjunto desenvolvido. Eu não tenho aqui aquele conceito de uma centralização de uma empresa que tem essas atividades auxiliares ou de apoio, realizando essas atividades para outras empresas e sendo reembolsados por este custo como simplesmente uma atividade que não geraria valor, né? Efetivamente, essas atividades são consideradas, de acordo com as diretrizes e de acordo com a nossa norma, efetivamente como serviços. Então, quando a gente olha a nossa norma hoje, a gente tem claramente a definição de que estes tipos de serviços de apoio, que antes estavam ali enquadrados como contratos, né, o cost sharing nosso aqui no Brasil, a gente hoje tem ali claramente definido que seria prestação de serviço. E esses serviços seriam serviços de baixo valor agregado. Por ter baixo valor agregado, diferentemente do que está nas diretrizes da OCDE, a gente teve uma definição na instrução normativa, efetivamente uma medida de simplificação determinando que, no caso de importações, a gente poderia tributar de 0% a 5%. Portanto, poderia ainda não ter margem. E aí vem o grande ponto, que é a questão aqui prospectiva, né? O que vai acontecer com essa jurisprudência versus o que a gente tem, e até pegando o ponto da Ana. Se a gente já não tivesse a discussão sobre importação de serviços técnicos, sobre o ter imposto de renda na fonte ou não, pelo menos já eliminaríamos parte do valor, né, aqui a ser questionado. E aí, o que é a questão aqui, efetivamente? Se nós temos a possibilidade de remunerar a zero, então margem zero, efetivamente eu estou falando de reembolso de custos, porque a metodologia aqui seria o enfoque simplificado, seria custo de 0% a 5%, seriam todos os custos diretos ou indiretos, e eu poderia colocar 0% de margem. Se eu coloco esse 0% de margem, bom, a princípio, eu não tenho renda, né? Não tenho renda de acordo com o artigo 43, eu não teria aí retenção na fonte, a meu ver. Porém, para os outros tributos, a gente também tem que pensar efetivamente qual que vai ser a consequência. Primeiro, se eu não tenho margem e eu não tenho aqui expectativa de gerar rendimento, de oferir receita, efetivamente, será que eu teria PiscoFins? Né, eu acho que a gente se mantém aqui com o mesmo ponto que já veio ponderado aí na jurisprudência anterior. Será que eu deveria ter também, né, então eu não tenho PiscoFins, não deveria ter o imposto de renda, CID, efetivamente, se eu também não tenho uma remuneração, eu também não deveria ter tributação, e assim sucessivamente. Porém, qual é o problema? Quando a gente olha a jurisprudência e, efetivamente, também as soluções de consulta, a gente tem ali claramente também trazido, até pelos próprios auditores e pela Receita, que a questão não é ter ou não margem. A questão é se eu presto ou não serviço também. E se eu presto serviço, ainda que eu não tenho margem, será que o preço do serviço pode ser o próprio custo? Eu trago esse ponto para questionamento porque eu acho que vai ser um ponto que vai gerar debate e a gente tem uma insegurança jurídica. Por quê? Porque aqui eu tenho claramente a caracterização de uma prestação de serviço, de acordo com as diretrizes e de acordo com o que a gente incorporou na nossa norma. Porém, a gente fala que é uma prestação de serviço com 0% de margem, porque o Brasil assim estipulou que poderia ser zero. Outro ponto que pode trazer esse debate ainda ficar mais forte. O Brasil colocou que a gente pode ter uma margem de 0 a 5. Todos os outros países que seguem as diretrizes da OCDE terão uma remuneração de 5. Como eu estava até aqui falando com o Luiz Flávio.
Por quê? Porque quando a gente olha as medidas de simplificação e o que foi incluído depois do projeto BEPS nas diretrizes, constatou-se que num benchmarking normalmente realizado para operações com prestações de serviço, normalmente a remuneração ficava próxima de 5%, né, dentro do range. Então, vamos colocar 5% como uma remuneração, uma margem sobre custo, como algo simplificador, e a gente não precisa ficar fazendo todo o teste de benefício econômico. Aí também vem um terceiro ponto que eu queria reforçar, que eu acho que a gente vai ter discussões e que não me parece tão claro assim, que, com base na nova norma, por ter margem zero, a gente simplesmente não vai tributar, que é o teste do benefício econômico. De acordo com a OCDE e de acordo com o que está na nossa norma, que incorporou exatamente da mesma forma, aqui nesse sentido, a gente tem que realizar um teste de benefício econômico para verificar se, de fato, eu tenho ou não uma prestação de serviço. Este teste coloca em potencial se eu teria a possibilidade de ser remunerado por se um terceiro pagaria por esse serviço, se eu tenho valor econômico. É isso que a gente valoriza quando a gente pensa em preços de transferência. Bom, quando eu falo que eu tenho potencial de geração de valor econômico, mas eu remunero a zero, será que eu estou, de fato, pagando por esse? Tem algum valor econômico que está sendo gerado e que eu estou tributando? A princípio, não, porque se é zero, eu simplesmente falei, fiz o teste, falei que eu teria potencial de benefício, porque eu digo que é serviço, mas eu opto por cobrar zero. Só que eu opto por cobrar zero na ponta do Brasil. Do outro lado, eu vou ter que ajustar. O quanto que isso não vai ser questionado também na jurisprudência ou pela Receita Federal. Então, só para colocar, porque a gente tem escutado, e eu mesmo vinha trazendo bastante isso de talvez a gente está enquadrado agora, por mais que seja prestação de serviço e de baixo valor agregado, diferentemente do que a gente tinha antes, eu tenho já uma qualificação na legislação do imposto sobre a renda. Talvez eu, então, continuaria com uma margem zero sem ter qualquer tributação, portanto, porque não teria valor econômico. Mas eu acho que a gente tem muitas inseguranças que ainda vão ter que ser analisadas e, efetivamente, vão estar aí na nossa jurisprudência do futuro. Principalmente porque eu tenho que qualificar que, efetivamente, é considerado serviço, 2, na outra parte vai ter margem, sim, ainda que seja feito via ajuste, que a outra parte vai ter que qualificar esse ajuste. Claro, depende do país, né? Estados Unidos tem uma complexidade diferente. E a terceira ponto também, fora essa questão que eu mencionei, é o seguinte, quando a gente fala aqui, efetivamente, em custos de repasse, que é um outro ponto que eu queria trazer, porque eu acho que já está dando meu tempo também, custos de repasse eles já eram considerados aqueles que eu pago para terceiros, né? Então, efetivamente, eu não considero como meu reembolso de custo, porque eu estou pagando para terceiros, ele ficaria fora do cost sharing. Eu teria já uma retenção na fonte. De acordo com a OCDE, custos de repasse não são prestações de serviços e, portanto, também não estão sujeitos não estariam sujeitos aí a uma margem. A margem é zero. A nossa legislação traz expressamente que a margem é zero. Mas o fato da margem ser zero sobre custos de repasse não significa que eu não vou ter tributação, porque, efetivamente, eu tenho um serviço prestado por um terceiro. Se a gente não tributar na fonte, desde que eu considero que é serviço e etc., né, dentro do tratado, como a Ana bem colocou, não vou voltar, a gente teria um problema aqui de falta, inclusive, de igualdade ou de isonomia. Por quê? Porque se eu importo e tenho que pagar, quando eu importo, eu pago diretamente, né, porque eu coloquei uma empresa minha no meio do caminho que eu não vou pagar o tributo. Então, a gente também tem que olhar para não cair no risco da própria norma criar uma incongruência no sistema tributário. Então, acho que meus pontos era dizer que meu ponto era para dizer que a gente continua com essa insegurança jurídica quando a gente pensa aqui em contratos de compartilhamento de custo, que são, em verdade, agora, né, prestação de serviços, exceto se a gente entrar no que se caracterizaria como um CCA, né, que são contratos de compartilhamento aqui diferente, né, a gente teria aqui um outro enquadramento, e não seria reembolso de despesa, seria um desenvolvimento em conjunto, todas as partes são beneficiadas e assumem riscos. A meu ver, isso é completamente diferente de um reembolso de custo para uma centralização de atividades. Então, só para dizer que essa jurisprudência, todo esse debate que a gente teve, não se resolve com a nova legislação. A meu ver, fica ainda mais complexo por conta dessa previsão do 1%. Senão, nem isso a gente debataria. Já teria que tributar tudo na fonte e ter imposto de renda e tudo mais. Então, é só para colocar esses pontos aqui especificamente e agradecer. Obrigada aqui pelo convite. Obrigada, Bruna. Bom, a gente está garantido aqui até o final da vida com trabalho, né, pelo jeito.
E até chamando aqui a atenção que da nova legislação, que a partir do ano que vem as empresas vão ter que entregar vários documentos, né, que é o tal do Master File, Local File. Como você enxerga? Você acha que a Receita Federal está preparada para... Primeiro, acho que é um trabalho insano para as empresas, né? E eu não sei o que você acha, se a Receita Federal também está preparada para receber isso e digerir todas as informações, né? Eu acho que também vai dar pano para manga. Eu acho que até é importante trazer um ponto. Acho que foi até a Ana que mencionou, falou assim, Bruna, você vai tratar de preços de transferência, esse tema hoje nem é um contencioso relevante. Eu falei, Ana, ele não é contencioso relevante hoje. Com certeza ele sairá um dos maiores contenciosos que a gente vai ter no país. Nossa aposentadoria. Porque, com certeza, porque se a gente for pegar qualquer país que incorporou, E ainda citou o Ramon, hein, Ramon? Citou o Ramon, ele disse que o Ramon disse que não tem muito contencioso. Eu falei, que é isso? Eu falei que é importante, mas não tem muito contencioso. É isso. Não tem grande quantitativo. É isso aí. Hoje, mas ele tem uma grande É isso. Então, por isso que é para trazer que ele... O Ramon deu aval nesse nível. Aí, Ramon. Ramon assinou sem saber. Não, mas eu trago essa provocação porque eu até respondi lá no grupo, né? Eu falei assim, ele não tem muita expressão de valor hoje, mas ele com certeza vai ter uma grande... Eu acho que eu poderia dizer que ele vai ter o nosso contencioso de preço de transferência, se tudo correr como em outros países da América Latina, vai ser muito maior que o contencioso de ágio ou de outras teses que são super relevantes e pontos que a gente debate hoje. Por quê? Como eu disse, nesse pequeno caso aqui de compartilhamento de custos versus serviço intragrupo e como a gente adaptou a norma e etc., é cheio de subjetividades. E esse aqui era justamente o que não era para ter subjetividade, porque é para ter enfoque simplificado. Então, veja que mesmo naquilo que não era para ter subjetividade, a gente tem subjetividade. Então, imagina no todo o resto de preço de transferência. E respondendo a tua pergunta, primeiro que sim, o que as empresas têm que fazer hoje em termos de preço de transferência é um trabalho gigantesco. Primeiro, porque a empresa ela tem que, tirar um raio-x de tudo aquilo que ela faz em todos os lugares do mundo e entender aonde que está alocado, né, cada atividade. Então, o Brasil não estava acostumado com isso. Então, hoje, quando a gente fala muitas vezes com as empresas no Brasil, elas seguiam algo que vinham de fora, faziam algum ajuste, parece que ficava aquele patinho feio fora do caminho. Então, hoje, você tem que parar e descobrir tudo isso. Para preparar essa documentação, você tem que estar muito bem substanciado com todas as análises econômicas e análises, efetivamente, do negócio que você tem que fazer. Então, é um trabalho bem extenso. E só para dizer, em termos práticos, só com a entrega de ECF, todo mundo aqui já, no meu caso, todo mundo que trabalha em empresa de auditoria, perdeu o sono diversos dias para entregar aquilo que seria o simples, que é a ECF. Então, imagina para preparar toda essa documentação. Ainda bem que tem um prazo extenso. Obrigada, Bruna. Bom, passando para o nosso último palestrante aqui, o Marcelo Magalhães Peixoto. Ele vai falar sobre, na verdade, deduzibilidade de despesas. A gente, enfim, até é um prestígio escutar o Marcelo falando sobre esse tema. O Marcelo é presidente e fundador da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, mestre e doutorando em Direito na PUC, São Paulo, advogado e contabilista. Fica a palavra. Olá, opa. Bom dia a todos. Quero, seguindo aqui o protocolo, agradecer o convite, né, que me foi feito pela Ana, a Concarf, e pela BDF, representada aqui pela Dani. É uma alegria muito grande. A APET tem também uma parceria com a Concarf. Todo mês a gente faz, né, as chamadas reuniões, inclusive a próxima, do dia 14, já está até sendo rodada nas redes sociais, né? Então, eu acho que essa discussão com o CARF ela é fundamental em matéria tributária. E lembrando ainda mais, eu fui conselheiro também durante 8 anos, lá no período de 2008, 2009 até 2015. Disso que eu ressalto que a minha carreira foi antes e o depois, né? Ou seja, o período que eu passei no CARF foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. E isso acontece com todos, né? Ontem mesmo
na recepção da Karen, a gente tiramos uma foto, né, professor Luiz Flávio? Os ex-CARFs, né? Era gente pra caramba. O presidente fez essa solicitação. E com relação ao tema que eu venho trazer aqui para a gente conversar um pouco, ele é sobre dedutibilidade de despesa, né? O conceito de despesa dedutível, né? Está aí um pouco fora do tema da tributação internacional, mas a gente está dentro da mesma caixinha do imposto sobre a renda, né? Que foi discutida aqui nessa mesa. Antes de começar, eu quero fazer aqui mostrar aqui um livro que eu estou aqui lendo, que eu coordenei sobre dedutibilidade de despesas no lucro real, que é o chamado Caderno de Pesquisas Tributárias, aqui número 47, aquele caderno tradicional, coordenado pelo professor Ives Gandra Martins, que a partir do caderno 46, né, passou a ser coordenado por nós, a PET Associação, junto com o Ives. E esse livro, que trata de dedutibilidade de despesas no lucro real, é muito interessante. Então, vocês estão vendo aqui, são quase 700 páginas, teve a participação de diversos autores, e boa parte deles estão aqui nessa mesa, o Tadeu também participou, o Ramon, enfim. Então, é algo que eu recomendo. E nesse material, nesse livro, a gente procurou responder 4 perguntas, né? 4 perguntas que eu vou aqui ler rapidamente, né? A primeira era o questionamento: a Constituição Federal, ela adota o princípio da renda líquida para a instituição do imposto sobre a renda? Essa é a primeira pergunta. A segunda: qual o conceito de despesa dedutível? O legislador infraconstitucional pode limitar livremente a dedutibilidade de despesas? E a terceira é: qual o significado dos critérios necessidade, usualidade e normalidade, né? O atual artigo 311 do RIR, para aplicação da sistemática da dedução de despesas operacionais. E a quarta e última pergunta é: as multas não tributárias decorrentes de ilícitos incorridos no curso das atividades econômicas do contribuinte são consideradas despesas operacionais? Essa é uma pergunta também interessantíssima, polêmica, e que também está longe de se ter uma solução. Pois bem, então aqui no meu material, deixa eu ver aqui, é para lá, né, que eu tenho que apertar. Esse é segundo, né? O último. Obrigado, Aninha. Bom, então, a gente começamos aqui o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu liguei aqui ou... Não liguei. Vou ligar aqui para não me estender muito. Então, eu trago o seguinte, né? Que é princípio geral, aplicável, né, àqueles contribuintes que apuram o imposto de renda com base no lucro real, e que todo o gasto, né, todo o dispêndio feito em favor da empresa, com o intuito de manter a fonte produtora, ela é, a priori, dedutível. Ela é dedutível. Essa dedução ela poderá ser imediata ou mediata, né? Por exemplo, despesas com energia elétrica, por exemplo. Isso é uma dedução imediata. Eu gero um passivo contra resultado, contra despesa. Já as despesas imediatas são os custos que antes de passar para o resultado, eles são ativados, né? Passa-se pelo ativo quando se faz a produção, e a venda se
se baixa, né, esses valores para a conta de custo. E aí vem a pergunta, o que é despesa dedutível? O que é necessidade, usualidade e normalidade? São expressões utilizadas diretamente, literalmente, pelo regulamento do imposto de renda, seu artigo 11. E para destrinchar essas três expressões, eu procuro trazer três requisitos que básicos, né? Então, em primeiro lugar, é necessário que o gasto ele seja incorrido. Vale dizer que não deva, né, por lei, ser registrado em contas representativas dos ativos fixos ou circulantes. Então, é indispensável que a empresa já tenha usufruído desses bens e serviços adquiridos. Em segundo lugar, o gasto ele deve ser necessário, útil para a manutenção da atividade da empresa. E isso deve ser normal e usual, né, ou relacionado com a atividade explorada. E, em terceiro lugar, o gasto ele deve ser adequadamente comprovado, né? Aí eu trago aí o chamado princípio da transparência, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, na forma, né, de norma imperativa específica ou na falta desta por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico. E agora esse gráficozinho aqui, esses requisitos eu costumo sintetizar nesse slide, né? Então, requisitos da dedutibilidade: necessidade, usualidade e normalidade, né? Está vinculado intrinsecamente à questão da causalidade, ou seja, a despesa para ser dedutível, né, ela tem que ter como causa gerar receita, né, gerar riqueza, e o tema da transparência, né? O tema da transparência. A questão da transparência está muito vinculada com a questão da prova, né? Por exemplo, quando eu determino que determinada despesa ela é dedutível, custos são coisas fáceis de se comprovar, mas de repente um gasto com viagens da diretoria ou da gerência da empresa, esses gastos eles têm que ser transparentes, né? Porque do contrário pode-se haver aí questionamento se essa despesa ela tem como intuito de fato trazer riqueza para o patrimônio da empresa. Então a transparência é uma boa documentação, né? Todos os comprovantes da viagem, talvez até relatórios, contabilizada nas suas respectivas contas específicas de despesa, que a caixinha da documentação que fica lá geralmente no estoque, fiscalização, por acaso questione, você consiga aprovar, né, e trazer todas as comprovações, né? A contabilidade organizada para se fazer a comprovação da transparência. Então, necessidade, usualidade e normalidade está intrinsecamente vinculada com o tema da causalidade e transparência. Marcelo, mas pode haver também despesas que não tenha diretamente o objetivo de gerar receita, não é? Por exemplo, vamos pensar aqui numa empresa, numa transportadora, uma grande transportadora, que tem 1000 caminhões na rua fazendo entregas, e que é quase que impossível essas empresas não sofrerem multas de trânsito, né? E essa multa de trânsito ela não tem como objetivo trazer receita.
Mas essas multas elas fazem parte, lógico, do risco do negócio, né? Do risco do negócio. Diferentemente, vamos dar aqui um outro exemplo, né? Uma empresa dessa mesma empresa de transporte, quer dizer, os veículos de, entre aspas, luxo da diretoria cheguem lá com multas de trânsito. A coisa já é diferente, até porque o próprio veículo já tem uma questão relativa à discussão sobre os rendimentos indiretos, né? Então já se discute até se esses veículos, se esses gastos são de fato necessários. Se eu tenho uma multa vinculada a esses gastos, aí eu vou ter problema para fazer essa comprovação. E aí, evoluindo um pouquinho mais, a gente, como está também no livro, essa discussão, né, de dedutibilidade de multas e de valores vinculados a atividades ilícitas, né? A gente acompanhou todos esses casos na mídia até pouco tempo atrás, os casos da Lava Jato, né? A gente vê aqui, ó, Lava Jato, OAS assina acordo de leniência e pagará 1,92 bilhões até dezembro de 2047. CGU e AGU assinam acordos de leniência, aqui mais embaixo, né? 720 milhões corresponde à restituição de valores pagos, 900 milhões com relação a outras rubricas, enfim. E aí vem a pergunta, esses valores, eles são dedutíveis, né? Esses gastos tinham, né, como intuito trazer receita para a empresa? É claro que não. Mas será que isso também não faz parte do risco do negócio? E aqui trazendo uma decisão bem recente do CARF, que é o acórdão, que foi publicado no dia 8... a sessão foi no dia 8 de abril de 2024, foi publicado depois da JIF Investimentos. O acórdão 1004-000-137, primeira sessão do julgamento da quarta turma extraordinárias, né? E o caso aqui era justamente sobre essas multas. Se essa multa ela seria dedutível ou não, e qual era a sua natureza jurídica, né? Se a natureza jurídica ela era de indenizatória ou era punitiva, enfim. No final, a empresa terminou ganhando o processo por 4-2 e foi dado provimento justamente com o acordo. É grande, eu recomendo que quem tiver interesse que leiam, né? Mas no geral essas multas, né, esses valores, eles fazem parte do risco do negócio. E se a empresa não pagasse, ela não conseguiria retornar ao mercado. Então, a questão aí da causalidade, ela deve ser aplicada, né? Sobre essas questões relativas à dedutibilidade de despesas, a gente tem vários temas importantes, né, para se falar. Também gostaria aqui de lembrar a discussão, por exemplo, de brindes, né? A Lei 9249/95, ela tipifica expressamente lá que gastos com brindes, elas são gastos considerados indedutíveis para fins da apuração do imposto sobre a renda, né? E aí também que se separar o que é brinde do que é propaganda, né? Eu posso ter aqui uma caneta, essa aqui não tem a marca, mas com o nome ABDF, por exemplo, né? A ABDF se utilizando aí de uma venda de serviços na área jurídica.
perdão, área jurídica, nos serviços de cursos, né? Então, essa caneta com o nome da BDF que é dada, na verdade, isso é propaganda, né? Então, eu costumo dizer para os meus clientes que o problema vai surgir, primeiramente, dependendo de como você vai fazer a contabilização desse gasto, desse valor. Se você contabiliza diretamente numa conta de propaganda, né, dificilmente vai haver questionamento, né? Claro, até pode haver, lógico, mas você tem argumentos maravilhosos para dizer que aquilo ali é uma divulgação da marca, né? Agora, se o próprio contribuinte faz a contabilização direto numa conta de brindes, né, logicamente que a fiscalização automática, isso vai terminar podendo sofrer uma glosa automática. Ok? Outra coisa importante também é separar bem o que é despesa do que é um contas a pagar efetivo de provisão, né? As provisões, elas, em geral, elas são indedutíveis, porque elas não são valores, não são contas a pagar efetivo, fazendo essa separação e também tomando cuidado com a contabilidade. Eu já fui auditor durante bastante tempo e era muito comum no passado uma contabilidade, você vê lá, provisão para fornecedores, né? E ter lá propaganda e publicidade numa subconta já dando esse nome de provisão. A fiscalização, muitas vezes, olha, isso aqui é provisão, então é indedutível. As provisões dedutíveis são aquelas, né, são 5 ou 6. E aí entra o tema, tem que passar isso aí para os advogados fazerem a comprovação de que aquilo não é provisão, que havia ali um erro de escrituração contábil e que, de fato, aquilo era um contas a pagar efetivo. Bom, dito isso, eu encerro aqui a minha apresentação, que eu acho que eu já estou no finalzinho. Obrigado. Marcelo, obrigada aí pela exposição. A gente sempre aprendendo aqui com você. E, bom, gostaria de agradecer mais uma vez a Concarf, em nome da Ana Cláudia, a BDF, e parabenizar por esse evento maravilhoso e me senti muito prestigiada de vocês terem me convidado aqui para participar dessa mesa incrível. Obrigada.